Olá, jovem Padawan, seja bem-vindo a mais um Regra Diz. Eu sou o Mr. Red, aquele que está sempre aqui falhando, e trago até vocês hoje um tema legal, um tema divertido para quem gosta de criar narrativas para os seus jogadores. Nós vamos falar de dicas de narração para você deixar aí sua história mais interessante, causar mais engajamento nas suas aventuras. Bom, antes de começar a falar sobre os itens do top 10, vamos falar um pouquinho sobre o critério. Nós já temos aqui no canal um monte de vídeo que pode ajudar você a criar histórias melhores, desde sessão 0 no iniciozinho, formação de personagem, até campanhas longas, campanhas rápidas, campanhas solos. E aí eu já vou dar um monte de sugestão de vídeo que você pode seguir aqui no canal. Propagandas feitas, vamos lá. Top 10 dicas de narração para melhorar a sua história. Já aproveita que você já entrou no vídeo e dá aquela colaboração de sempre. Já vai no joinha, segue a gente, compartilha a palavra, chama a galera, distribui o vídeo para todo mundo e quem sabe aí dá uma contribuição para ajudar o canal a crescer. Eu sei que você tem dinheiro e eu sei que você tem um bom coração, então se você puder, faz uma doação aí no QR Code. Rapaz, como eu gosto do cliffhanger. É uma estratégiazinha narrativa bem safada, mas muito eficaz, que faz você prender a atenção da galera no que está acontecendo. Onde você leva a história a um ponto onde algo está prestes a acontecer, está no momento decisivo. Ali você precisa de atenção, você precisa de uma revelação, você precisa de uma ação imediata, só que você interrompe para que ela não continue, para que você continue posteriormente. Vamos dar um exemplo aqui só para vocês sentirem o gostinho, tá? Imagine o seguinte, existe um vilão muito poderoso com um poder inexplicável que torna ele impossível de ser vencido. Ele tem um braço direito muito forte, ele tem capangas, ele tem monstros, ele tem uma infinidade de habilidades e capacidades que colocam toda uma população ao seu dispor para que suas vontades sejam simplesmente realizadas. O grupo já está enfrentando ele a vários níveis e nunca consegue ter uma vitória significativa, avançando aos poucos. Só que depois de muita investigação, eles descobrem uma dungeon que serve na verdade como cofre, pois lá está a fonte do poder do vilão. Os personagens vão até lá e enfrentam muitos perigos, monstros poderosos, enfrentam desafios à altura de algo que deveria ser realmente escondido. Ao achar o ponto que seria o cofre, o centro dessa masmorra, o braço direito do vilão aparece e uma luta épica acontece. Todos têm que gastar seus recursos mais importantes e desprender de si coisas que eles valorizavam muito para conseguir essa vitória. Enfim, a porta da sala se abre e no centro de um grande salão vazio existe um baú com uma grande tranca fechando a sua tampa. O ladino então se empenha para desarmar uma armadilha mortal que está ali para obliterar qualquer criatura que toque neste baú. E quase dando sua vida em troca do sucesso, consegue eliminar essa ameaça e deixar o baú inerte para ser aberto. O clérigo então abre a tampa do baú. Todos os personagens olham para dentro e uma luz emerge de lá. Algo lá dentro começa a tomar forma, começa a se mostrar como uma substância. E todos vão ficar maravilhados com a imagem que se forma diante dos seus olhos. Bom, galera, a gente encerra aqui. Semana que vem a gente volta. Bom, sentiu o drama aí de como funciona o cliffhanger, né? Ele serve para que você dê destaque para as coisas mais importantes no momento de clímax e, ao mesmo tempo, você cria um gancho para a próxima aventura, chamando a atenção do espectador ou do jogador e preparando ele para passar a semana inteira com vontade de continuar a história e descobrir e ver e terminar os eventos que estão pendentes. Hora de falar de vilões memoráveis e antagonistas marcantes. Bom, mas nós já falamos isso aqui no canal. Você pode ver aí no nosso histórico que nós temos alguns vídeos sobre esse assunto.
Mas é exatamente pela importância desses elementos narrativos que a gente insiste em repetir. Um vilão memorável é a chave para uma grande aventura, mas nem sempre o seu grupo vai ter algum cara maligno, malvadão, que quer destruir tudo, que quer destruir o universo, as pessoas e as criaturas. Às vezes o que eles precisam é de enfrentar dificuldades, e para que eles enfrentem dificuldades que não sejam aleatórias e anônimas, você vai criar antagonistas para eles. O mais importante que você tem na hora de criar um vilão antagonista é você ver qual que é o sentido da sua história, o que você está querendo valorizar dentro desse contexto que você está narrando. E aí a gente acaba evocando algumas ideias de moral, de ética, de lição. E isso a gente sempre vai ter em qualquer tipo de história, principalmente de fantasia. Então, quando você imagina uma história para falar de amizade, você tem que ter um vilão que é disruptor. Se você quer falar de coragem, você quer ter um vilão amedrontador. E é nessa estratégia que você vai aplicar o seu vilão e os seus antagonistas, que é para testar as qualidades dos seus personagens, para que eles façam a movimentação da história para comprovar esses comportamentos e essas virtudes que você julga necessária para engrandecer a sua narrativa. Logicamente, isso não é o único ponto que você vai levar em consideração quando fala de vilões e antagonistas. Existe também a questão da aventura, dos combates e da emoção. Então, basicamente, quando você cria aquilo que vai contrapor os seus heróis, você está criando os desafios da sua história. E é através dos vilões e antagonistas que você vai dar toda a emoção para o contexto da sua narração. Sendo assim, como que eu faço um vilão? Marcelo falou num vídeo aí atrás, e infelizmente eu não lembro qual foi, é que se o seu vilão tiver só uma característica, ele é ruim. E eu achei isso extremamente interessante, porque apesar de fazer mais ou menos aquilo, eu nunca tinha conseguido simplificar de maneira tão criativa. Como é o seu vilão? Ah, ele é mau. Ok, e só acabou aí? Não, o meu vilão ele é mau, mas ele é criativo, ele é astuto. Além disso, ele tem várias conexões, conhece muita gente, tem muitos aliados, consegue se infiltrar nos governos, ele é criativo, tem alguns arrependimentos, algumas vontades, alguns desejos. E pensando desse jeito, tanto para o vilão quanto para o protagonista, você vai montando aí personagens complexos, como cebolas, que fazem chorar e tem várias camadas. Narrativa não linear. A narrativa não linear é uma ferramenta legal, mas é uma ferramenta difícil e um pouco perigosa. Já leu aqueles livros em que você tá acompanhando a história do personagem normal, tá tudo certo e tal, mas ela para, e aí no próximo capítulo ela narra uma coisa que aconteceu lá atrás? Ou você tá acompanhando e de repente a história vai lá pra frente e mostra o futuro? Ou então você tá acompanhando o personagem e de repente a história quebra e mostra uma coisa que não tem nada a ver com ele? Isso acontece porque o autor tá querendo fazer com que você, acompanhando a história do personagem, tenha um outro ponto de vista, diferente daquilo que você está acompanhando com a história principal. E é nesse ponto que você também pode usar esse recurso para sua aventura de RPG. Por que é legal? Porque você vai fazer com que os personagens que estão acompanhando a história tenham contato com alguma coisa que aconteceu lá atrás, mas eles não têm a mínima ideia do porquê, porque é uma coisa só que está escrita na ficha, ela não foi jogada, ela não foi vivida. Ou eles podem ter contato com uma coisa que vai acontecer lá na frente, mas que ainda não tem nenhum tipo de situação que eles possam prever quais são os motivos desse acontecimento futuro. Ou ainda pode estar acompanhando uma história de alguém, de algum personagem, de situação ou local que está totalmente fora do contato deles. E aí eles vão ter um conhecimento do que está acontecendo lá do outro lado sem que eles saiam da própria história. Então vou dar um exemplo do que eu já fiz para você ter uma ideia. Fui narrar Vampiro à Máscara, quinta edição. O jogador quis montar já um vampiro ancião, de nível já altão e todo poderoso. A ficha já começou forte, então ele não viveu todo o passado dele e só idealizou o personagem lá na frente. A história estava correndo e estava correndo bem, onde o personagem já tinha certo poder, certa influência e tomava decisões muito importantes. Então, quando chegou o momento em que um dilema moral ia ser enfrentado, eu parei a história de maneira bruta, sem explicações.
comecei a narrar para ele, sem avisar o que era, uma situação muito precária, muito antiga e muito anterior. E ele foi percebendo aos poucos que ele estava jogando com o personagem dele, só que antes de ser transformado. Logicamente, eu já tinha pedido cuidado para que ele fizesse uma ficha de humano e, a partir da ficha de humano, fazer a ficha de vampiro. Então, antes de ser transformado, era a base da segunda história que ele jogava, onde eu trabalhava esses preceitos de um personagem fraco que não sabe o que está acontecendo, e nesse passado do personagem, ele enfrentava situações que talvez fossem relacionadas ao futuro dele. E assim, o personagem começou a desenvolver uma psicologia para o seu personagem poderoso a partir de um segundo personagem que ele jogava, um personagem fraco. Então, essa narrativa adicional servia como um contraponto, como um balanceamento da história, para trazer mais equilíbrio às decisões do jogador. Logicamente, elas tinham pesos diferentes. Vamos dizer o seguinte, que a narrativa do passado tinha 20% do peso, era bem menos, acontecia só para ilustrar os elementos do personagem, mas servia como o background do personagem que ele precisaria buscar para tomar as decisões importantes que ele precisava tomar. Dica número 4. Mostre coisas, não conte as coisas. Mas, Mr. Ed, eu estou narrando RPG, como que eu vou mostrar as coisas? Eu tenho que contar as coisas que estão acontecendo para os jogadores entenderem. Pois é, mestre de RPG, não se faça de desentendido porque você percebeu o que eu quis dizer. Mostrar coisas não é contar coisas. Você dizer o que está acontecendo, você narrar a situação que está no ambiente, é diferente de você já chegar e contar o que já aconteceu. Essa dica vai melhorar a sua narrativa em 2 pontos muito importantes. A primeira delas vai fazer você, mestre de RPG, ser um narrador de histórias, contar as coisas com mais emoção, com mais percepção e com mais imersão. E a segunda vai fazer com que os jogadores comecem a pensar naquilo que você está narrando e visualizar melhor as cenas que você está montando. Então, em vez de chegar e dizer para eles assim: vocês entraram na vila e viram que bandidos depredaram todos os prédios, roubaram as casas e bateram nas pessoas. Ao invés disso, você tem que narrar dizendo sensações e sugerindo uma situação para que eles entendam. Mais ou menos assim. Vocês estão voltando para a cidade e antes de chegar lá, vocês passam por aquela vila animada, cheia de pessoas legais, que vocês sempre dão uma paradinha lá para comer alguma coisa e cumprimentar os amigos. Se aproximando da entrada, vocês sempre ouviam as crianças brincando de jogos ou andando a cavalo nas proximidades, mas dessa vez está tudo em silêncio. A entrada, que tinha aqueles arbustos floridos que eram sempre bem cuidados pelos idosos do lugar, não estão arrumados e muito menos bem cuidados. Eles estão cortados, amassados, e a entrada, aquela ruazinha pavimentada, limpa, está toda enamassada. Tem várias pegadas de animais, como se uma trilha de bichos estivesse sendo retirada de lá. Vocês ficam preocupados, e quando vocês começam a ver as casas, onde já dava para ver as ruas com pessoas andando e trabalhando, está tudo abandonado. Não tem viva alma lá. A primeira casa, que era sempre uma das casas mais bem cuidadas, está com a janela quebrada. Junto da entrada tem um cachorro comendo o que é o resto de um frango assado, que não deveria estar no chão abandonado. Logo vocês começam a ver que as paredes desse lugar estão riscadas e existe uma mancha de sangue que foi espirrado lá. Vê que você consegue passar muito mais sensações para os seus jogadores, sem dizer que um bando de pessoas foi lá e roubou tudo. Você consegue trazer para os seus jogadores uma sensação de perigo, que algo grave aconteceu numa crescente emocional. Vocês estranham a falta das crianças, vocês veem que o que era cuidado está mal cuidado e o que era inteiro está demolido. A partir de então, você entra com a parte visceral, você vê sangue espirrado na parede e uma janela quebrada, ou seja, um ataque aconteceu. Em resumo, o que você vai fazer é, em vez de contar o que aconteceu, vai passar para os seus jogadores as sensações daquilo que está acontecendo, os detalhes de situações que eles ainda não conhecem, e você vai deixar com que eles mesmos tirem as suas conclusões. Passando as sensações, você provoca imersão, você provoca criatividade e imaginação, e você causa mais impacto com a notícia que você quer passar, sem contar para eles o que está acontecendo. Nós já falamos algumas coisas sobre isso aqui nos Papos de Mestre. Quem gosta muito de falar sobre isso é o Mr. Salada.
Mas hoje eu vou pedir licença para fazer os comentários, porque isso sim é uma dica muito boa de você incrementar a sua narrativa, porque você consegue dar coesão, coerência e continuidade na sua história. Eu já vi muito por aí jogadores que simplesmente saem fazendo coisas. Eles não se importam com consequências, se acham invencíveis, acham que, como são personagens principais da história, nada pode acontecer contra eles e nada vai fazer com que seus atos se voltem contra eles no futuro. Mas nós sabemos que não é bem assim que acontece, nem na vida real e nem nas melhores histórias de ficção. Então, se você prepara a sua história e você começa a narrar, você tem que colocar na sua cabeça de mestre que ações têm consequências. Dessa maneira, você vai permitir com que os seus personagens do jogo, do jogador, alimentem a sua história. E a própria história se alimente. Porque do mesmo jeito que as ações dos personagens geram consequências para eles e para o cenário, as ações dos NPCs também geram consequências para os personagens e para os NPCs. Então, quando você cria esse sistema de retroalimentação, você faz com que a história ganhe vida própria e faz com que tudo ande quase que sozinho. Se os personagens em determinado momento salvam aquela vila dos moradores que estavam em perigo, automaticamente eles serão bem vistos lá. Eles criarão laços de amizades, alianças e um porto seguro. Se eles, por um acaso, agirem contra alguém que não era culpado ou forem injustos com alguém, pode gerar um certo inimigo, um antagonista, alguém querendo vingança no futuro. Se eles influenciam interesses de pessoas poderosas ou interesses de pessoas que querem buscar poder ou que têm certos elementos que podem afetá-los, isso vai fazer com que as situações quase que se organizem automaticamente. Eu não estou dizendo para que você faça com que qualquer ação gere consequências gigantescas, mas pensar nas consequências dos atos leva à coesão da história e faz com que tudo corra de maneira muito mais lógica. E é até bom, porque às vezes lá na frente você vai aplicar ou apresentar ou usar um aliado que o grupo tinha lá de trás, ou vai aparecer um antagonista muito poderoso que pode influenciar perigosamente a jornada do seu grupo, porque eles fizeram uma inimizade. A ação e consequência vai gerar todo o enredo secundário da sua trama, levando a novas situações que você, mestre, às vezes nem tinha planejado. Fique atento e use, vai dar muito bom se você conseguir fazer isso certo. E aí, curtiu as dicas? Então faz o seguinte, testa ela aí na sua mesa, testa nas suas histórias e vem cá contar pra nós. Fala pra gente aí nos comentários as suas experiências e se você já usou essa ou outros tipos de ferramentas narrativas. Logicamente tem muita coisa aí que ficou de fora e talvez voltem em outro vídeo. Peço aí de novo que você dê a curtida, compartilhe e segue a gente. Assista os Papos de Mestre às terça-feiras aqui no YouTube e espero você no próximo vídeo.